Ora bem, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da altura em que estão a assistir este vídeo. Vamos dar início à primeira aula TP, esta com cariz mais teórico. Vamos então abordar o conceito de tensão num ponto, porque como vimos brevemente na outra aula, vamos assumir que os corpos são contínuos e homogéneos e isso vai permitir que eu possa analisar apenas um ponto do corpo material, portanto, e assumir então que o estado de tensão resultante é constante. Começaremos pela definição de vetor de tensão resultante e depois vamos passar para a definição do tensor das tensões, que é aquilo que é mais utilizado em engenharia mecânica. Vamos começar a nossa análise a pensar num corpo que está em equilíbrio, portanto imaginem este domínio tridimensional que parece uma batata, na verdade. Vamos assumir que há aqui uma série de forças a atuar e que o corpo está equilibrado, portanto, somatório das forças igual a zero, somatório dos movimentos igual a zero, e o que iremos fazer então é um corte, e aí esse corte vai ser definido por um vetor normal, portanto um plano de corte muito bem definido. Devem-se recordar da álgebra que um plano é definido de forma inequívoca pelos seus cossenos diretores, já chegaremos lá, mas de qualquer forma deve ser escolhido aqui um plano de corte muito bem definido. E ao cortar o sólido, então, eu vou analisar o que se passa em termos de forças e momentos que, na verdade, mantêm o corpo íntegro e equilibrado. Portanto, e vai ser então a partir desta força, desse momento que permite o equilíbrio interno do sólido, que vamos começar a nossa definição. Portanto, naturalmente, vamos focar esta análise das forças que mantém o corpo em equilíbrio num ponto infinitesimal, e isso é importante. Porquê? Porque ao considerarmos que a força é uniforme na área contínua, portanto eu posso desconsiderar aqui a influência do momento fletor. Portanto, o que iremos fazer então é analisar um ponto muito pequeno, portanto um ponto infinitesimal, e esse ponto também tem uma área que é muito pequena, e por isso o que nós vamos concluir na verdade é que a tensão resultante nada mais é que uma força a dividir por uma área, ok? Portanto, e aí aproxima-se bastante daquilo que conhecem como a definição da pressão, portanto, força sobre a área, só que aqui duas diferenças importantes. Portanto, primeiro a área vai tender para zero e depois temos aqui uma grandeza que é vetorial, ok? Portanto, a tensão resultante que vem de dividirmos então a força pela área infinitesimal é um vetor muito bem definido segundo os três eixos coordenados. Portanto, e aqui já podem verificar as duas componentes que nós vamos passar a considerar a partir de agora. Portanto, uma componente que aparece aqui referenciada com a letra sigma, que é o chamado vetor tensão normal. Portanto, esta seta não ficou lá muito bem. Nada mais é que a decomposição dessa tensão resultante segundo a direção da normal ao plano de corte. E depois há outra componente perpendicular a essa, que vem com a letra grega tau, que é chamada componente de corte da tensão. Portanto, existe aqui claramente uma soma vetorial, portanto, componente normal mais componente de corte igual ao vetor tensão resultante. Por isso, nunca esquecer, o vetor na análise 3D terá três componentes, já vamos ver como vamos fazer essa decomposição, e naturalmente, dependendo da forma como eu corto o meu sólido, vou ter um vetor normal que define o plano de corte distinto e vou, portanto, ter uma representação diferente para esse vetor de tensão resultante. Portanto, é importante termos isso muito bem definido. Portanto, o vetor normal à superfície de corte é basicamente o vetor que define o plano. Portanto, um plano é definido por
pelos seus cossenos diretores, portanto, se voltarmos aqui às definições de álgebra, e importante também, portanto, um vetor normal a uma superfície ou a um plano de corte é um vetor que é normalizado. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar aqui os cossenos diretores, que basicamente medem os cossenos do vetor com os três eixos cartesianos, a soma dos quadrados tem que ser igual a 1. Portanto, é essa a definição de um vetor unitário. Portanto, conforme já referido aqui a meia dúzia de minutos, portanto, a nossa decomposição então da tensão resultante na sua componente normal, na direção da normal ao plano de corte, e a outra componente, portanto, que será perpendicular à normal nessa direção, portanto, tangencial à normal ao plano de corte, vamos chamar então vetor tensão de corte e vetor tensão normal. Primeira coisa que podemos aqui, utilizando alguns conceitos de álgebra, obter será o módulo do vetor tensão normal. Portanto, isto é feito recorrendo a duas coisas que a partida já saberemos, que são as três componentes cartesianas do vetor tensão resultante, e também sabendo os três cossenos diretores L, M e N que definem o meu vetor normal e o meu plano de corte. Portanto, se eu quiser fazer a projeção do vetor tensão resultante na direção normal, o que nós fazemos é o chamado produto interno entre o vetor que eu quero projetar com os cossenos diretores da direção onde eu quero projetar, e portanto, fazendo este produto interno entre os dois vetores, eu vou obter um módulo, ou seja, o tamanho do vetor normal. Portanto, não tenho ainda as componentes, mas tenho, portanto, a dimensão do vetor. Ora, uma vez tendo o módulo desse vetor, sabemos que basta multiplicar pelos cossenos diretores da sua direção, que também são conhecidos, para ter as componentes x, y e z. Portanto, após calcular o módulo do vetor tensão normal, se eu multiplicar o módulo pelo cosseno diretor L, vou ter a componente x do vetor tensão normal. Se multiplicar pelo m, vou ter a componente y do vetor tensão normal. E com o n, vou ter a componente z do vetor tensão normal. Ok? Portanto, é isso que está aqui de uma forma muito sucinta, mas pronto, ficam com a ideia. Portanto, e depois vamos fazer exercícios a aplicar justamente este raciocínio. Se tivermos então em conta, regressando aqui a esta definição, que o vetor tensão resultante nada mais é que a soma dos dois vetores, tendo o vetor tensão resultante definido, o vetor tensão normal definido, agora é muito simples, não é? Portanto, basta subtrair as componentes x, y e z do vetor tensão resultante menos o vetor tensão normal e vou ter então as componentes cartesianas do vetor tensão de corte. Ok? Sabemos, por isso, a orientação do vetor tensão normal, porque é a mesma do vetor normal, portanto isso foi um dado. E agora, sabendo as componentes do vetor tensão de corte, outra propriedade e outra coisa que aprenderam na álgebra é que se eu dividir cada uma das componentes x, y e z pela norma de um vetor, vou obter os cossenos diretores que definem aqui a orientação do vetor tensão de corte. Portanto, e por isso ficamos então com os dois vetores definidos. Portanto, um vetor para estar definido, temos que saber o módulo e a sua orientação. Portanto, e a primeira ficha de exercícios tratará muito disso, de conseguirmos a partir do vetor tensão resultante obter a tensão normal, o vetor tensão normal e o vetor tensão de corte. Portanto, isto então, em relação à tensão resultante, então ficamos ao vetor tensão resultante ficamos esclarecidos. Vamos então agora mudar um pouco a forma como vemos as tensões normal e de corte no espaço. Portanto, e agora o que estamos aqui a observar nesse slide, portanto, representa uma vez mais um ponto P, mas vamos agora procurar relacionar as tensões nas suas componentes normal e de corte, mas seguindo uma notação que é chamada notação de von Karman, que se baseia
portanto aqui nos eixos cartesianos, e que basicamente estabelece que vamos ter, como é óbvio e natural, portanto, 3 tensões normais, portanto, segundo os 3 eixos coordenados, vão ser consideradas positivas se tiverem o mesmo sinal do eixo coordenado a que se refere. Portanto, isso também é bastante straightforward, não é? Bastante óbvio. E agora, devem estar a reparar que temos aqui nas tensões de corte 2 índices. Isto é relativamente simples, portanto, percebendo uma, conseguem perceber as demais. A tensão de corte tau xy é uma tensão que será perpendicular ao eixo x, portanto, reparem na sua orientação, portanto, perpendicular ao eixo x com a direção y. Portanto, e se tiver a mesma direção do eixo y é positiva. Tensão de corte tau yx, portanto, perpendicular ao eixo y com a direção x. E por aqui fora, ok? Portanto, posso ter o tau zx, portanto, perpendicular ao eixo z, mas com a direção x. E, portanto, isto vai fazer com que eu tenha, na verdade, aqui 6 tensões de corte, sendo que 3 estão par a par. Portanto, tem aqui o tau xy e o tau yx, tem o tau yz e o zy, e depois vou ter o tau xz e o tau zx. Portanto, o próximo slide que vão ver aqui vai permitir perceber como é que eu consigo simplificar estas componentes. Portanto, o exemplo que é aqui dado, portanto, é um exemplo que vai permitir, por exemplo, simplificar o tau zy e o tau yz, portanto, dizendo que eles são iguais. E isto é feito a partir de um princípio muito simples que nós já sabemos da mecânica dos sólidos. Portanto, os corpos estão em equilíbrio estático e, por isso, se eu pensar aqui numa rotação hipotética em torno do eixo x, ela só poderia ser possível se um destes dois tivesse valores diferentes. Portanto, se este fosse maior que o tau zy ou se o tau zy fosse maior que o tau yz. Como nós queremos garantir que o corpo está estático, portanto que não há movimento, a única solução para evitar esta rotação é eles serem iguais em módulo. Portanto, e nós com isso então, aplicando isto ao eixo, a rotação em torno de x, y e z, vou então garantir que esses 3 pares de tensões de corte estão iguais em módulo. Okay? Portanto, então vamos guardar isto para depois, aqui a uns slides à frente, voltarmos a esta simplificação aqui das tensões de corte. E agora vamos pensar que as tensões têm que se equilibrar, portanto, as forças têm que se equilibrar em todas as direções. Portanto, o equilíbrio que nós estamos aqui a impor nos nossos corpos tem que ser válido em qualquer uma das direções. E o que vamos fazer aqui então é buscar uma direção arbitrária, ok? Portanto, uma direção que tem inclinação em relação ao eixo x, y e z, e vou definir então aqui, portanto, essa notação poderá ser um bocadinho diferente daquilo que já vimos sobre a tensão resultante, mas o x barra, o y barra e o z barra nada mais são que as tensões resultantes segundo os eixos coordenados x, y e z para essa inclinação arbitrária que eu fui aqui buscar do nosso corpo ou do nosso ponto em análise. Portanto, o que nós vamos fazer então é decompor, portanto, as várias componentes que vimos do tensor das tensões. Portanto, vamos aqui recordar que tínhamos um tau x, desculpem, um sigma x, um tau xy, um tau xz, e o que vamos fazer então vai ser decompor estas várias componentes segundo os eixos x, y e z. Portanto, vou ter, obviamente, componentes, as que são perpendiculares ao eixo, vamos começar aqui pelo eixo x, as que são perpendiculares ao eixo x têm projeção nula, como é óbvio, mas as outras não. E, portanto, vou utilizar os cossenos diretores dessa inclinação arbitrária e vamos, portanto, decompor
a tensão normal, σx, o tau yx e o tau xe, de acordo com os seus cossenos diretores. Portanto, o tau que depende de y vai estar relacionado com o cosseno diretor que relaciona a orientação com o eixo y, e o mesmo se passa com o tau z e com o tau x. Okay? Portanto, tenho então aqui uma resultante de forças em relação ao eixo x. Portanto, decompus todas as componentes de tensão que tinham alguma projeção segundo o eixo x e vou obter esta equivalência, portanto, esta quantidade equivalente em termos de tensão resultante. E vou agora aplicar exatamente o mesmo raciocínio para as direções y e z. Portanto, isto agora dá aqui um pequeno salto, mas o que vamos fazer, na verdade, pensando por exemplo, na direção y, vamos decompor o sigma y, o tal xy e o tau zy. Portanto, todos que dependem de y. E uma vez mais vamos relacionar isto. Portanto, o x é o L, a tensão como é em y é o segundo cosseno diretor e o tau zy é o terceiro cosseno diretor. Portanto, generalizo isto para a direção z. Portanto, eu vou ter então a equivalente aqui da tensão resultante segundo a direção z, uma vez mais relacionando os cossenos diretores com o eixo coordenado onde eu quero projetar. Portanto, então o que nós podemos fazer aqui a partir destas três fórmulas, reparem que há aqui um padrão L, M e N, e portanto vou agrupar esta fórmula segundo a multiplicação de uma matriz por um vetor. Ok? Portanto, posso então agora fazer equivaler portanto, as notações, portanto, já vimos isso no início da aula, as componentes da tensão resultante segundo x, y e z nada mais eram que o tx, ty e tz, e portanto, e agora vou transformar estas três equações numa multiplicação de uma matriz 3 por 3 com um vetor com uma coluna e 3 linhas. Portanto, reparem que o que está aqui é perfeitamente equivalente a esta operação matriz vezes vetor. Portanto, e esta fórmula é extremamente importante, porquê? Porque ela permite converter ou permite dar equivalência entre as duas representações possíveis para a tensão. Portanto, o vetor tensão resultante, que vimos, e agora esta matriz, ou este tensor de segunda ordem, que na verdade é uma matriz que congrega aqui ao longo da diagonal três componentes normais da tensão e três componentes da tensão de corte que são equivalentes. Portanto, temos aqui uma matriz que é simétrica. Se repararem, temos aqui a definição de uma matriz simétrica. Portanto, e sabendo a orientação do plano de corte onde estamos a trabalhar, e sabendo estas componentes, obtenho a tensão resultante. Mas posso fazer de forma inversa, e sabendo a tensão resultante e os cossenos diretores, posso obter estas componentes. Mais ou menos, porque aqui tenho 6 incógnitas, mas até vamos ter um exercício sobre isso. Portanto, importante então é que esta fórmula que estão aqui a ver é a chamada fórmula de Cauchy. Okay? Portanto, já devem ter ouvido falar do Sr. Cauchy no âmbito do cálculo 1 ou 2, já não me recordo, mas tem aqui mais então uma aplicação do Sr. Cauchy. Portanto, vamos então a partir de agora denominar esta matriz ou tensor de segunda ordem como sendo o nosso tensor das tensões, e vai ser este tensor das tensões que iremos utilizar de forma bastante intensiva durante a mecânica dos sólidos, e portanto a equação de Cauchy permite então relacionar o vetor tensão resultante com o tensor das tensões, ou matriz das tensões, há quem chame assim, e estas componentes que estão aqui a ver chamam-se componentes cartesianas da tensão. Vão reparar também que ao longo das aulas eu provavelmente vou utilizar aqui 2x, 2y e 2z por uma questão de uniformidade, e para que não haja confusão entre esta componente cartesiana do tensor das tensões com a componente x do vetor tensão normal que vimos no início desta aula teórica. Ok?
Pronto. Por fim, esse tensor das tensões é um tensor que vai ter, portanto, uma representação numérica consoante o sistema de eixos que eu esteja a utilizar. Portanto, importante salientar que trata-se exatamente da mesma tensão, portanto, em termos de tensão é proporcionada pela mesma força, mas a semelhança do que vimos com o vetor tensão resultante, consoante eu tenho um referencial orientado de uma forma distinta, vou ter valores numéricos aqui diferentes. Portanto, e por isso é possível rodar uma matriz de um referencial conhecido por um segundo referencial. Portanto, isto é uma propriedade comum a várias entidades matriciais e tensoriais. Portanto, e a única coisa que nós precisamos saber, na verdade, é saber quais são os ângulos que tenho entre os eixos originais, portanto, x, y e z, para os eixos de destino, portanto, para o referencial rodado x', y' e z'. Portanto, para isso, tenho que calcular uma chamada matriz de rotação, que é uma matriz de cossenos diretores, e, portanto, basta-me conhecer os ângulos entre os eixos x' e x, x' e y e por aí fora. Portanto, e o cosseno destes ângulos vão então formar uma matriz. E a partir do conhecimento desses ângulos, nós iremos fazer um exercício prático, nas aulas práticas, em que conhecemos esses ângulos. Portanto, é muito simples proceder então à transformação ou à rotação entre referenciais. Portanto, sabendo então que a transposta desta matriz de rotação vezes, matricialmente, claro, portanto, multiplicação matricial entre a transposta dessa matriz de rotação vezes o tensor das tensões que eu já conheço, portanto, no referencial onde conheço, multiplicado novamente pela matriz de rotação. Portanto, reparem, todas as matrizes aqui envolvidas têm dimensão de 3×3, portanto, não há aqui problema de dimensão. Portanto, irá resultar então o tensor rodado, ok? Num novo referencial. Portanto, quer este tipo de exercício, quer os exercícios que vimos da tensão resultante decomposta na tensão normal e tensão de corte, quer a fórmula de Cauchy que permite trabalhar com o tensor das tensões e o vetor tensão resultante, portanto, serão coisas que iremos abordar nos exercícios das aulas práticas, ok? Portanto, não se esqueçam de vir unicamente a vossa aula prática, pelas razões que já foram explicadas, e pronto, estarei aqui agora na segunda hora da nossa aula teórico-prática a tirar as vossas dúvidas. Portanto, fica aqui uma pequena resenha do que virá na próxima aula teórico-prática, portanto, o próximo conteúdo assíncrono a colocar no YouTube. Então, até à próxima.